Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar primeiramente resultados de amistosos internacionais e Mercadão da Bola recheado, hein? Vamos lá. Manchester United 4, Bournemouth 1, Barcelona 7, 1. Ou melhor, Barcelona 7, Seul da Coreia 3. Augsburg da Alemanha. Aliás, vamos ver aqui certinho. O Wolfsburg, na verdade, venceu o Crystal Palace por 1-0. O Bayer Leverkusen venceu o Fortuna Sittard da Holanda por 2-1. O Kaligshi, outro clube da Coreia, venceu o Newcastle por 1-0, aqui, amistosos. Vamos lá, gente, o Guingamp perdeu por 3-0 para Roma da Itália, Guingamp da França, né? O Zagen perdeu por 8-1, na verdade é Zagen, né? Perdeu por 8-1 para o Borussia Dortmund, outro amistoso. Tottenham 1, Arsenal 0. Clássico, né? Londrino, mais amistoso. E Benfica 1-0 para o Sporting. O Benfica se sagrou campeão da Supertaça de Portugal, gente. Detalhe, né? O gol do Benfica foi do Pavlidis, o grego, mas quem iniciou a jogada do gol foi o Richard Rios, que estreou pelo Benfica e já estreou com o título, né? Mais amistosos aqui, gente. O time da Lazio da Itália perdeu por 1-0 para o Fenerbahçe da Turquia. O time aqui também do Milan venceu o Perth Glory, acho que é da Áustria esse time, por 9-0 aqui também. Outro resultado aqui também que eu ia passar. Um para o Al Nassr, um para o Toulouse da França. Amistoso também, gente. Al Nassr da Arábia Saudita, né? 1-1. Bom, gente, o West Ham da Inglaterra venceu o Everton, também da Inglaterra, pelo placar de 2-1. Vale dizer que o Lucas Paquetá marcou gol, tá? Pro West Ham nesse jogo aí. Bom, aqui também Lyon da França 4, Mallorca da Espanha 0. Aqui amistoso também. Bom, gente, mais resultados de amistosos. Liverpool 3, Yokohama Marinos do Japão 1. Este foi amistoso, né? Bom, aqui também tivemos segunda divisão do campeonato alemão. Começou nessa sexta-feira. A Bundesliga 2, né? O Schalke 04 venceu o Hertha Berlim pelo placar de 2-1. Segunda divisão campeonato alemão. Bom, galera, vai ter campeonato europeu começando, tá? Nesse final de semana. Vamos aqui passar 2 jogos por essa abertura desse campeonato. 1h30 da tarde, nesse sábado, beleza? Com transmissão do canal Gold no YouTube. Vamos ter Motherwell e Glasgow Rangers. 1h30 da tarde nesse sábado. 12h30, próximo domingo, St. Mirren e Celtic, beleza? Campeonato escocês. Repito, quem quiser assistir, transmissão do canal Gold, beleza, gente? Bom, gente, passando alguns amistosos, tá? Que vamos ter nesse final de semana. Vamos aqui, né? Passar apenas alguns, tá? Tem outros vários que vamos ter, mas vou passar apenas 4 jogos para ser mais exato. 10 horas da manhã, nesse sábado, RB Leipzig da Alemanha contra a Atalanta da Itália. 10 horas da manhã nesse sábado. Vamos ter às 10h30 da manhã, nesse sábado, Bayern de Munique e Olympique de Lyon, da França. 10h30 da manhã nesse sábado. 2 horas da tarde, próximo domingo,
vamos ter o jogo entre Brest e Napoli, 2 horas da tarde, próximo domingo. Vamos ter às 6 horas da noite, no próximo domingo, Manchester United e Everton, beleza? 6 horas da noite, próximo domingo, amistoso. Bom, gente, mais amistosos aqui, 3 horas da tarde nesse sábado, vamos ter Olympique de Marseille da França contra o Sevilha da Espanha. 3 horas da tarde, próximo domingo, vamos ter aqui a partida entre Atlético de Madrid e Porto de Portugal, gente. 3 horas da tarde, próximo domingo, amistoso também. Vamos agora para o Mercadão da Bola. Gente, antes de passar Mercadão da Bola aqui, deixa eu só passar que decisão de terceiro e quarto lugar, Copa América Futebol Feminino, 2 para a Argentina, 2 para o Uruguai, no tempo normal, 5-4 para a Argentina nos pênaltis. A Argentina é a terceira colocada da Copa América de Futebol Feminino. Beleza? Vamos lá, gente, Mercadão da Bola. Rubens foi anunciado pelo Dinamo de Moscou, saiu do Atlético Mineiro e vai até 2030 o contrato do jogador. Mike, anunciado oficialmente pelo Santos, contrato até 2027. Ele chegado do Palmeiras, né? Adailson, esse jogador que eu já havia falado em outro vídeo, chegou do São Luís de Juí e é mais um reforço do Santa Cruz, é um meia atacante. Santa Cruz de Pernambuco, né? O Sport Recife está com negociações avançadas para contratar o lateral Aderlan, ex-Bragantino, estava no Santos, está chegando para o Sport. 2 jogadores da base do Botafogo, gente, vamos passar aqui. Cauê, esse jogador saiu do Botafogo em definitivo, fechou com o Porto de Portugal até 2030, vai jogar no time B. Juan Cruz foi de fato oficializado, ele saiu do Botafogo, fechou com o Real Salt Lake até junho de 2026, o Real Salt Lake dos Estados Unidos. Empréstimo com opção de compra. O jogador Lemar, gente, saiu do Atlético de Madrid e foi emprestado para o Girona, também da Espanha, por uma temporada. O jogador Indoye estava no Bolonha, foi anunciado oficialmente pelo Nottingham Forest da Inglaterra por 5 temporadas. O Ceará, gente, oficializou a contratação do Meia Vina, ex-próprio Ceará, ex-Grêmio, já rodou um bocado, e até final, né, de 2026 vai o contrato de Vinícius com o Ceará, beleza? Uma repatriação. Tuta, zagueiro, tá no Eintracht Frankfurt, né, é um brasileiro, e possivelmente está acertando o contrato de 5 temporadas com o Abdul Rail do Catar. Henrique Alves, gente, atacante, fechou com o Central de Caruaru para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador aqui também, vamos dar uma checada nesse nome? Passo daqui a pouco. Guilherme Lucena, lateral, saiu do 13 de Campina Grande, gente, e fechou aqui com o Lagarto de Sergipe. Igor Rayan, goleiro, mais um reforço do América de Pernambuco para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Rômulo, esse jogador está saindo aqui do, se muito me engano, é Atlético Goianiense, gente. E está fechando aqui com o Novo Horizontino, tá? Aliás, fechou já, né? É jogador do Palmeiras, beleza? Que está sendo emprestado para o Novo Horizontino. Detalhe, ele já foi do Novo Horizontino e foi do Novo Horizontino para o Palmeiras. E agora está voltando emprestado para o Novo Horizontino. Vamos lá, gente. Zé Ivaldo, esse jogador não vai ficar no Santos não, tá? Já foi afastado do elenco e possivelmente está voltando para o Cruzeiro. Bom, gente, o meia paraguaio Paulo Riveiros fechou com Fortaleza. O jogador colombiano Enzo Guzmán também fechou com Fortaleza. O Girona encaminhou, junto ao Manchester City, por empréstimo, a contratação do zagueiro brasileiro Vitor Reis, cria da base do Palmeiras. Dudu, esse jogador, está de volta ao Atlético Goianiense, agora confirmado.
Vamos lá, gente. O jogador Sandro Lima rescindiu o contrato com o Atlético, me parece, Paranaense. Beleza? Ao menos é o que a reportagem está falando, né? Mas vamos lá. Sandro Lima rescindiu o contrato com o Atlético, está livre no mercado atacante. O jogador aqui também, Santi Moreno. Esse jogador teria acertado um contrato verbal, um acordo verbal para chegar ao Fluminense, tá? É um atacante aí que tá chegando pro Flu. Natan Zezé. Bom, gente, esse jogador é um zagueiro de 19 anos, francês. Fechou aqui com o União SC da Arábia Saudita, pelo que eu entendi, até 2030. Daniel Cabral, jogador cria da base do Flamengo, fechou com Volta Redonda. O jogador Jacob Ramon foi comprado pelo Como da Itália junto ao Real Madrid. Contrato até 2030. Beleza, gente? Gabriel Streveza. Esse atacante fechou com o Olympiacos da Grécia até 2029. Vai até 2030, gente, o contrato do atacante croata Franz Ivanovic com o Benfica. É de 2 temporadas o contrato de Aubameyang, atacante gabonês, com o Olympique de Marseille da França. Vai até 2029, gente, o contrato de Osimhen, atacante nigeriano, com Galatasaray. Aqui também vamos ver essa notícia. Christian Totti. Esse é filho daquele ex-jogador Francesco Totti, lá da Roma, né? Jogador histórico. Aos 19 anos, ele se aposentou do futebol. É isso aí, não vai prosseguir na carreira, não. Bom, Zabarni, esse zagueiro do Bournemouth da Inglaterra, está fechando com o PSG. Kendry Paz, jogador equatoriano, pertence ao Chelsea, emprestado ao Strasbourg da França por uma temporada. Por uma temporada também, com opção de compra, o jogador português volante João Palhinha foi emprestado do Bayern de Munique para o Tottenham. Bom, Mark Guel é o novo jogador do Sunderland da Inglaterra. CRA, gente, esse é um clube da 2ª divisão do Mato Grosso. Fechou a contratação de Walter, aquele mesmo atacante, Fluminense, Goiás e outros tantos clubes, né? Walter fecha com CRA da 2ª divisão do Mato Grosso. O Fenerbahçe da Turquia, gente, fechou um contrato de 2 temporadas, tá? Com o jogador Semedo, que saiu do Wolverhampton. Bom, gente, aqui também o jogador que eu vou dar uma checada no nome. Ante Rebic, gente, esse atacante fechou aqui com o Hajduk Split da Croácia. Jorge Castilho, treinador que estava há 6 anos no Maringá do Paraná, foi demitido. O Toulouse, gente, contratou o jogador Santiago Hidalgo, né? Hidalgo. Esse é um atacante que estava jogando na 2ª divisão do futebol argentino e fechou com o Toulouse da França até 2029. Mamadou Sarr, esse zagueiro saiu do Chelsea e foi emprestado ao Strasbourg da França por uma temporada. Santiago Mourinho, gente, esse zagueiro uruguaio fechou com o Villarreal da Espanha por 5 temporadas. Robin Rose, esse goleiro fechou com o Sunderland da Inglaterra também por 5 temporadas. Luizinho Lopes, treinador, foi demitido do Vila Nova de Goiás. DPAG, meia, fechou com o Avaí de Santa Catarina. O zagueiro David Braz, gente, saiu do Mirassol, está livre no mercado, tá? O jogador aqui também, que eu vou dar uma checada no nome, Davi Luiz, galera, esse zagueiro saiu do Fortaleza, aquele mesmo, ex-Flamengo, seleção brasileira, e fechou com o Bafos do Chipre, beleza? Vai voltar a jogar no futebol europeu, né? Bom, contrato de 3 temporadas, tá? Carlos André, jogador colombiano que estava no Rennes da França, tá chegando para o Vasco da Gama. Riquelme Felipe, esse jogador teve contrato renovado junto ao Palmeiras até 2029 e agora uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Alain Maximin,
Esse jogador está saindo do Al Ahly, da Arábia Saudita, e tá tudo muito bem avançado para que ele se torne jogador do América do México. Beltrán, gente, Carlos Beltrán, esse jogador da Fiorentina, segundo informações, tem negociações avançadas para ser novo reforço do Flamengo. É mais um atacante, tá? Que possivelmente está chegando para o Flamengo aí. Bom, gente, aqui também. Vamos lá, gente, 30 milhões de euros mais 5 de bonificação. O Olympique de Marseille confirmou, né, a contratação de Igor Paixão, jogador brasileiro que chega do Feyenoord. Contrato de 5 temporadas. Nino Paraíba, aquele mesmo, lateral, estava suspenso por envolvimento com casos de aposta, toda aquela situação, aquela investigação que houve. E agora voltou a jogar futebol, foi liberado pela justiça e fechou com o Cuiabá para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, para fechar o vídeo, deixa eu só passar algumas informações do Bayern de Munique, né? Os amigos puderam ver aí que teve movimentação, né? De venda de jogador. Na verdade, empréstimo, né? Bom, gente, provável escalação do Bayern de Munique para o jogo desse sábado contra o Lyon, né? Já passei o horário já, então tá tudo tranquilo. O jogo é na Allianz Arena, tá? Casa do Bayern de Munique. É jogo amistoso de pré-temporada. Bom, Neuer no gol, Laimer na lateral, o Upamecano e o Jonathan Tah na defesa, Stanisic na outra lateral, Kimmich e Pavlovic na volância, o Maicon Olise como meia, Gnabry por uma ponta, pela outra o Kingsley Coman e centroavante, né, como centroavante o Harry Kane. Luiz Dias será relacionado, gente, para esse jogo, tá? O atacante colombiano que foi contratado, mas ao que tudo indica vai ficar no banco, tá? Não vai entrar de primeira, não. Claro que tem todo o segundo tempo, né? No segundo tempo deve mudar praticamente todo o time do Bayern de Munique e aí ele deve fazer sua estreia, né? Detalhe, gente, para outras informações também do Bayern. O jogador Lennart Kau, atacante da base do Bayern de Munique, né? Tem apenas 19 anos ali. Esse atacante estava no sub-19 do Bayern de Munique, mas foi alçado agora de vez ao profissional, né? Ele está chegando da base e será um jogador, por enquanto, reserva, beleza? Mas no profissional, ele vai disputar a posição a princípio com o Olise, né? Que é ponta, né? Mas também faz a meia. E também com o Coman, beleza? Então, o Lennart Kau sobe para o profissional. É mais um jogador no profissional do Bayern de Munique. Bom, gente, em relativo a vendas, mais alguma pode acontecer? Olha, veículos de comunicação deram a informação de que o Kim Jae, ou Kim Jae, zagueiro sul-coreano do Bayern de Munique, estaria negociando com o Al Nassr da Arábia Saudita. Bom, o Al Nassr hoje em dia é o clube treinado por Jorge Jesus. E sim, de fato o Al Nassr tem um interesse por esse jogador já há algum tempo, mas ele não quer ir para o Al Nassr. Ele quer conquistar espaço e voltar à titularidade do Bayern de Munique. Então, segundo informações novas que surgiram hoje de noite, essas informações que estavam dizendo que o Kim Jae estava negociando com o Al Nassr seriam mentirosas, essas informações. E, na verdade, esse jogador não vai para o Al Nassr e o Al Nassr em nenhum momento foi atrás do jogador para valer. Houve só especulação, segundo notícias que partiram na noite dessa sexta-feira, vieram da Alemanha, né? Então, o jogador, a princípio, vai permanecer tranquilamente no Bayern de Munique. O Bayern vai contratar alguém para o lugar do João Palhinha, volante que saiu? Não. Não para a posição que ele joga. Mas deve, como já falei, vir mais um atacante para o Bayern de Munique. O Bayern ainda não desistiu da contratação do Walter Meide, atacante do Stuttgart. O Stuttgart não quer negociar com o Bayern de Munique, quer que o Bayern aumente a proposta pelo jogador, para aí sim haver uma conversa. Por enquanto não há conversações.
E, olha, claro que isso é uma especulação que eu vou fazer aqui, e aí vai de minha parte. Com isso tudo, gente, creio eu, e agora é uma crença minha, não é notícia, de que a possibilidade que o atacante Christopher Nkunku do Chelsea venha a ser contratado pelo Bayern de Munique cresce. Cresce porque seria uma opção mais barata, inclusive, que o Walter Made, do Stuttgart, que o Bayern de Munique também está de olho, né? Vale citar. Então é isso, galera. Vamos aguardar se o Bayern vai contratar mais alguém, quando vai contratar mais alguém, beleza? Claro, qualquer notícia a gente traz aqui para os amigos, beleza? É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui. Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas acho que vale voltar para dizer algumas coisas, né? Então vamos dizer mais coisas do Bayern de Munique que acabei não passando. Bom, o jogador Hiroki Ito, jogador japonês, zagueiro, lateral esquerdo, bom, mal jogou na temporada passada, passou muito tempo lesionado. Ele já voltou a treinar com o elenco desde o início dessa semana. Provavelmente não vai participar desse amistoso contra o Lyon, tá? Mas do próximo amistoso, lá do dia 7 de agosto, contra o Tottenham, ele já deve estar aí pronto para jogo, beleza? Jamal Musiala, esse jogador, gente, vai demorar um bocado, tá? Para voltar, a cirurgia já foi feita, ele está em recuperação, mas o prazo ali é de 4 a 6 meses para que ele volte a jogar pelo Bayern de Munique. Claro que corpo de jogador é corpo de jogador. Pode ser que ele volte antes, né? Nunca se sabe. Bom, galera, Afonso Davies, esse outro jogador que também há muito tempo está machucado, o lateral canadense, já deu voltas ao redor do gramado durante essa semana que passou e deve estar pronto para o Bayern de Munique, gente, creio eu, para o início da Bundesliga, para o início do campeonato alemão, lá para o dia 22 de agosto, beleza? Então ele deve estar pronto para jogo. Vamos aguardar isso. Bom, galera, é isso. Mais uma vez, peço like e fui.